Botucatu para Todos no ar, e hoje a gente vai falar com o Alexandre Valverde, que é médico psiquiatra. Alexandre, tudo bom? Olá, Marcelo, tudo tranquilo? Muito bom dia aí para todo mundo Bom da dia. revista Botucatu para Todos. Gostaria que você se apresentasse. Maravilha, Marcelo. Então, como o Marcelo comentou, eu sou Alexandre Valverde, eu sou médico psiquiatra formado pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Política de Medicina. Eu fiz a minha graduação e a minha residência em psiquiatria lá. Depois eu fiz um master, que seria o equivalente ao mestrado aqui no Brasil, fiz na Europa, na França, na Universidade de Paris I, em filosofia contemporânea, e o resultado desse master, desse mestrado, foi o livro que eu publiquei aqui no Brasil pela editora Unifesp, Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio. Maravilha. O Alexandre, além de psiquiatra, ele participa de vários grupos de discussão e isso se adensou durante a pandemia em grupos de reflexão online, né, Alexandre? Sim. Inclusive, eu faço parte de um do Incêndios, em que a gente, desde o começo da pandemia, vem falando desses acontecimentos. E lá atrás a gente falava que um dia ia chegar a um ponto em que a situação ia ficar brava e ia ficar um colapso. Você vê hoje a situação, fazendo um retrospecto de começou um ano atrás, como é que você vê a situação da pandemia hoje? Você vê a situação à beira de um colapso? Nós estamos à beira de um colapso no Brasil? Eu diria até, Marcelo, que a gente já atravessou a fronteira, a gente não está mais à beira, acho que a gente já está colapsando mesmo, né? Infelizmente, estamos fazendo aniversário nessa pandemia de um ano já, que foi decretado, o estado de lockdown aqui no Brasil, e esse aniversário é muito triste. E lá no começo, exatamente como você comentou, esses grupos de discussão que foram sendo formados, a gente quis produzir conteúdo para as mídias, para levantar a questão, levantar pautas relacionadas à saúde mental, de que maneira essa pandemia geraria um tensionamento, e um aumento da demanda e do surgimento de questões de condições psiquiátricas na população. E um ano atrás a gente imaginava, conjecturava que claramente aconteceria um aumento dos casos, obviamente pela questão do confinamento, por toda a situação da pauperização das pessoas, do empobrecimento da população, da dificuldade de manter a vida cotidiana, de manter os relacionamentos. A gente já previa que fosse acontecer isso que lá atrás a gente chamou de uma tsunami psiquiátrica. Então, a reboque aí dos casos aumentando em relação à questão da infecção e do vírus, viria também uma onda de problemas psiquiátricos. E, infelizmente, essa previsão se concretizou. Então, hoje, depois de um ano de pandemia, a gente tem praticamente um número dobrado de casos de ansiedade e depressão no país. Nesse curso aí de um ano, praticamente 22% da população procurou atendimento para questões de ansiedade e depressão. A gente teve uma explosão do consumo de álcool, do consumo de outras drogas. A gente teve uma explosão também dos casos de violência doméstica. Então, tudo isso que a gente conjecturava, imaginava de uma maneira muito angustiada, pensando que isso poderia se produzir, foi o que se revelou. E então, quais são as questões relacionadas com isso? Acho que não dá para falar de uma causa, acho que são uma série de forças aí que estão, de contingências, que estão se desenharam para que tudo isso se produzisse. Então, claro, como a gente comentou, o próprio confinamento por si já é um estressor, pelo fato de deixar a pessoa privada das possibilidades de atenuação da situação de ansiedade e de angústia que a gente está vivendo. A gente não tem mais os nossos recursos afetivos, sociais, para conseguir minimizar esse impacto, esse mal-estar que a gente está vivendo. A gente não pode mais sair para conversar com os amigos, ir passear no parque, fazer alguma coisa que possa levar a gente para um outro estado que não seja essa preocupação constante, essa tensão, esse medo, de ser infectado, de poder morrer, de perder emprego, de não ver mais os seus. Então, isso por si já era um fator estressor suficiente para, por isso só já aumentar a demanda de questões psiquiátricas. Mas o Brasil está vivendo, infelizmente, o pior manejo dessa pandemia no mundo. E claro, esse manejo, a gente poderia pensar, poxa, uma inépcia do governo, uma incapacidade, uma dificuldade da gente pensar em normativas, em orientações à população. Não, não é. A Organização Mundial de Saúde tem muito clara as prescrições do que deve ser feito, da questão dos confinamentos, do uso de máscara, do uso de todas as questões protetivas.
seja em ambiente de trabalho que as pessoas têm que trabalhar presencialmente, seja no convívio cotidiano, no modo como a gente vai à farmácia, ao supermercado. Mas o que está acontecendo é uma atitude deliberada do governo atual, eu digo do governo na esfera federal, de ir contra todas essas indicações do OMS, minimizando o fato da pandemia e todo o impacto que ela está gerando. Então, com todo esse discurso, que para os ouvidos das pessoas soa como alguém, né, que seria a figura máxima, né, do governo, o representante, o líder do país e tal, desdenhando, ironizando, rindo, praticamente fazendo chacota, né, do que está acontecendo no país. Ontem mesmo a fala dele, né, do Bolsonaro, foi: chega de mimimi, parem de choramingar e vão tocar a vida de vocês. Como se ficar preocupado com a morte de 250 mil pessoas fosse alguma frescura, como ele comentou. Então, assim, todo esse desdém vindo do líder maior da República, que já está se encaminhando para uma ditadura, né, no modo como ela está operando, República com todas as aspas, né, tem um poder de corroer, né, tem um poder corrosivo em relação a toda a implicação dos profissionais de saúde, dos cientistas, quando eu digo profissionais de saúde, estou falando dos médicos, dos enfermeiros, uma série de profissionais que estão empenhados em tentar fazer o melhor, em tentar orientar a população, e contra isso vem a força de liderança maior do país dizendo que tudo isso é uma balela, que a gente está exagerando, que isso não passa de uma gripezinha, que todos esses cuidados são exageros, que a gente não deveria se privar de circular e tocar a nossa vida cotidiana, porque o ataque econômico é pior do que o ataque da pandemia. A questão é que, nesse começo de pandemia, quer dizer, no passado, né, porque hoje nós já estamos com esses 250 mil mortos, que já é um número aberrante de pessoas mortas para um país como esse, e se a gente não tem a clareza de quantas pessoas vão morrer ao final desse processo, enquanto ele está se produzindo, está acontecendo um fenômeno que é muito triste, que é esse fenômeno de naturalização dessa situação. Então, a gente já não se incomoda mais de ver no noticiário que morrem 1.500, 1.700, 1.900 pessoas por dia, como se isso... Virou a estatística, né? Exatamente, virou um número, você não sabe a cara dessas pessoas estão morrendo, então você pensa, eu não vou parar um país de 230 milhões de pessoas por causa de 1.200 pessoas. Acontece que não é 1.200 pessoas, não são 1.200 pessoas, são 1.200 pessoas por dia, numa constante de morte que se projeta e vai continuar se projetando por pelo menos mais esse ano, e acredito que também até pelo ano que vem. Então, a gente pensava nas previsões mais pessimistas, nossa, vai durar 6 meses, vai durar um ano, já vai gerar um impacto enorme. Só que o que está se revelando é que esse ano de 2021 vai ser um ano, um repeteco de 2020, vai ser um reflexo do que foi 2020 piorado. E agora, provavelmente 2022 vai ficar comprometido também. Se a gente considerar que o governo não está investindo na compra de vacinas, ele está boicotando o processo de aquisição das vacinas do país. O governo federal não está se esforçando para usar uma estrutura já existente e extremamente bem implantada, que é o SUS, no Brasil, o Sistema Único de Saúde, com todas as equipes de saúde da família, teria um poder de capilarização e de ação muito rápida, e nós não estamos fazendo uso dessa estrutura que já foi montada pelos governos democráticos que aconteceram de 2003 até 2016. Então, esse boicote claro, essas ações de impedimento para a realização de uma estratégia eficaz, ágil e rápida para a vacinação em massa da pessoa não está acontecendo. Essa semana foi publicado na BBC a intenção do governo de comprar 100 milhões de doses de vacina, quase como se fosse, olha, finalmente eles estão se organizando para alguma coisa. 100 milhões de doses significam 50 milhões de vacinados, porque cada pessoa tem que tomar 2 doses de vacina. 50 milhões de pessoas vacinadas, até o final de 2021, é 1/4 da população do Brasil. Então, nós entraremos em 2022 com 3/4 das pessoas ainda sujeitas à infecção. E, além do mais, com esse descuido, essa displicência de uma parcela muito grande da população que mantém contato, que se mantém circulando, o que está acontecendo? A expansão do vírus, né, da maneira como ele se espalha, está sendo muito intensa, e esse vírus ele tem se mostrado um vírus que produz muita mutação.
Por quê? Porque ele é um vírus de RNA, ele é um vírus mais simples, e o RNA é uma estrutura menos complexa do que o DNA. Um vírus de DNA é um vírus que não tem uma mutação tão constante assim, mas o coronavírus, sendo um vírus de RNA, é um vírus que muta demais. E o que essas mutações fazem? Elas geram no vírus resistências ou capacidade de se reproduzir mais ou de atacar mais pessoas, é o que a gente tem observado. A mutação que aconteceu em Londres está atacando mais crianças. A mutação que aconteceu no estado do Amazonas, aqui no Brasil, é mais virulenta, ela tem uma propagação mais rápida e ela tem um quadro clínico, ela produz um quadro clínico mais intenso. A mutação que aconteceu na África do Sul já é resistente à vacina da AstraZeneca. Então, a gente está num cenário que não poderia ser o pior, porque nós não estamos vacinando em massa a população, nós estamos vacinando numa velocidade muito lenta e nós estamos aumentando a propagação também numa velocidade que vai produzir mais mutações. E a gente nunca sabe se essas mutações serão resistentes às vacinas que nós já estamos criando ou se produzirão quadros mais graves. Então, assim, se a gente já estava pessimista no ano passado, o olhar que a gente tem daqui para frente é pior. Então, fica a mensagem para as pessoas, assim, diante de um estado de anomia que estamos vivendo, um estado de falta de lei, de falta de direção, de falta de cuidado e de falta de honestidade em relação às nossas dificuldades, porque o presidente mente sistematicamente quanto às atitudes dele em relação a essa pandemia, nós precisamos nos blindar o máximo possível. Nós quem? Pessoas, cidadãos, brasileiros, brasileiras desse país, que não temos uma orientação clara, não temos um líder guiando a nossa população para um cuidado generalizado, para uma vacinação massiva, para um acordo comum de cuidado e solidariedade. Nós estamos, pelo contrário, sendo estimulados para o egoísmo, para a ação individual e para a preocupação com o mercado. Ora, se uma população morre, quem é o consumidor dessa população? Quem vai produzir a economia se as pessoas vão morrer? Qual que é a lógica de manter os comércios abertos? Não tem. Exato. Agora, veja, essa questão da saúde mental é que nos leva a esse tipo de consequência. O negacionismo, muitas vezes, e essa atitude de se expor, muitas vezes advém da saúde mental, de um problema que a pessoa enfrenta assim. Eu estou com medo de ficar desempregado, eu estou com medo de perder minha fonte de renda. Eu estou cansado de ficar em casa, eu não aguento mais. Então, e ainda um discurso negacionista reforçado por uma parte da sociedade representada pelo Bolsonaro e seus assédios. Então, quer dizer, a tentação é muito grande para a pessoa falar assim, bom, se eu fizer isso agora, ou se eu abrir aqui e tal, acho que vai. É uma tentativa de normalizar a situação quando a ciência diz ao contrário, né? Então, você vê o pano de fundo, essa questão, que o lockdown causa muitas vezes, todas essas restrições causam muitas vezes, e as pessoas estão saturadas. Como é que você vê a saúde mental gerando essa questão que gera, por sua vez, o negacionismo, que gera, por sua vez, tudo isso? É bem interessante, né? Esse fenômeno da negação de qualquer problema mais sério, né? Essa questão, a gente tem os fatos ali diante dos olhos e não quer ver, isso é um fato mesmo do nosso comportamento e que se revela e já se revelava nas nossas atitudes de N maneiras, né? Principalmente em relação aos cuidados com a saúde mental, como você falou. A gente tem aí situações, só para falar anteriormente à pandemia, né? A própria Organização Mundial de Saúde já apontava que 1/4 da população do mundo antes da pandemia tinha alguma questão psiquiátrica, alguma condição psiquiátrica, e que não eram todos que estavam sendo cuidados, apenas 10% da população mundial se cuida, né, faz tratamento e tal. Então você tem 15% das pessoas que não sabiam, ou não sabem, ou negligenciam, ou negam para si que estão vivendo um problema. Então isso é um fato do nosso comportamento, essa tendência que a gente tem a minimizar as coisas que acontecem com a gente, porque a gente se coloca como zero da régua, né? Então, comigo está normal, então eu vejo aqui o que está pertinho de mim, da minha área de influência, então eu avalio isso daqui, pronto, tá tudo bem, eu vou ficar negando as contingências externas, tá? Em relação à pandemia, a gente vai sendo bombardeado por essas informações sobre a gravidade da doença, sobre o risco que ela pode trazer, das sequelas, a questão da mortalidade e tudo mais.
E o que acontece na nossa lógica individual? Se a gente não tem essa clareza coletiva de olhar do alto a população, como se a gente estivesse num drone vendo como a cidade ou o país está funcionando, a gente vai falar assim, então eu vou ver o que essa pandemia está produzindo. Eu saio para ir à farmácia, ao supermercado, com a minha máscara e tal. Aí eu vejo que, bom, as pessoas estão caminhando na rua, né? Porque a gente fica com a impressão de que uma situação grave tem que se configurar como um filme de zumbi, né? As pessoas estão caindo mortas na rua, as pessoas estão perdendo pedaços do corpo enquanto estão na... Você fica imaginando aquela situação catastrófica, e quando você sai e não vê isso, você fala, estão exagerando. Porque, para mim, uma coisa ruim tinha que estar no limite praticamente de uma guerra civil ou de uma situação total de desorganização e de caos. E não é isso que a gente vê. E aí a pessoa fez isso um dia, faz isso 2 dias, faz isso 3, e ela vai tentando se olhar como esse zero da régua e fala assim, não aconteceu nada comigo, estão exagerando. E a gente está passando por um momento, acho que é histórico não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, da produção de notícias falsas, né? Essa questão das fake news, dessas teorias de complô e tal, e essa polarização política que está tentando criar narrativas distintas entre as pessoas que vão, inclusive, dizer que o coronavírus é falso, que não é verdade, que é um produto da mídia, que está sendo produzido pelos chineses comunistas que querem dominar o mundo e tal. Então, assim, as pessoas já vão se enveredando para um discurso praticamente delirante nessa questão, né? E, claro, se a pessoa se toma como o zero da régua, e, de novo, o que significa se tomar como zero da régua? Significa olhar só para o próprio umbigo, se considerar um indivíduo dissociado, né, destacado da sociedade, da comunidade, fala, bom, eu estou vendo aqui que comigo não acontece nada, balela, agora eu vou começar a fazer o que eu bem entender. Eu fui um dia no barzinho, não aconteceu nada, fui um dia no restaurante, então, vou legalizar aqui, vou fazer o que eu bem entendo. Bom, a questão é que talvez você não seja acometido pela infecção no primeiro, no segundo, no 15º dia que você se expôs, mas talvez no 17º dia. E eu tenho histórias de pacientes que aconteceu isso. A pessoa ficou ali testando, tentando expandir um pouco essa fronteira. Pô, já que eu fui no supermercado, acho que eu posso ir no barzinho. Se eu fui no barzinho, eu posso ir no restaurante. Se eu fui no restaurante, acho que eu posso sair. E a pessoa começa a aumentar essa fronteira, vamos dizer assim, do que lhe é permitida. Só que numa dessas, o vírus chega. E quando o vírus chega, é uma roleta russa. Você não sabe se ele vai te deixar só com uma diarreia, ou se você vai ser assintomático, ou se você vai parar na UTI ou ter uma sequela grave para depois dessa pandemia. E isso é uma coisa que tem que ser dita, que as pessoas não estão dimensionando, que para além da possibilidade de morrer pela infecção, o vírus tem causado sequelas neuropsiquiátricas, sequelas cognitivas em 81% das pessoas que contraíram o vírus. É uma pesquisa que saiu pela USP e pela Unicamp. O que significa isso? 8 a cada 10 adultos, né, 8 a cada 10 pessoas que contraíram o coronavírus, que essa pesquisa foi feita com adultos, desenvolveram transtorno de déficit de atenção, diminuição da capacidade resolutiva, diminuição do raciocínio, quadros depressivos. Por quê? Porque o vírus também se reproduz no cérebro, mas ele não mata os neurônios, ele mata a célula que alimenta os neurônios, que é o astrócito. E aí o que acontece com o neurônio? Ele fica mal alimentado e fica funcionando mal. E a pessoa vive essa dificuldade como cansaço, como prostração, como falta de energia, como falta de capacidade de resolver as coisas. E isso, Marcelo, está cometendo 8 a cada 10 pessoas. Então, se as pessoas não tiverem a dimensão de que talvez elas não morram pelo vírus, mas que elas possam ficar sequeladas por anos, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para as pessoas se recuperarem dessas sequelas, a gente tem aí uma situação muito crítica, muito grave, que não está sendo vista pelas pessoas. Então, as pessoas têm tendência a achar que é sempre lá fora, é sempre vizinho, e também, por conta exatamente do fato de que há fake news, há notícias falsas, de que a gente está bombardeado o tempo inteiro por informações que a gente não sabe exatamente confirmar se são verdadeiras ou reais, a pessoa prefere escolher aquelas informações que massageiam o ego dela. Então, eu vou escolher ali, nesse mundo de coisas que pipocam na internet, aquilo que vai ao encontro do que eu quero acreditar. Então, se a pessoa quer acreditar que isso aqui é complô dos chineses comunistas, ou isso é uma invenção da mídia, essa vacina vai implantar um chip para controlar minha cabeça, esse vírus, se você tomar cloroquina, ele vai morrer, e não estão querendo dizer isso porque querem que as pessoas fiquem ali alardeadas e assustadas sem tratamento. As pessoas preferem acreditar nisso porque isso as tira do estado de angústia de se confrontar com o fato de que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Há uma grande escuridão diante de nós. Como disse o próprio Attila Marino, né, no começo da pandemia, nós estamos diante de um cenário de guerra, tropeçando nos corpos no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer. E
Você comentou até antes da gente conversar, né? Você citou o professor Michel Nicoleles, lá do Rio Grande do Norte, que comentou: o Brasil se tornou um laboratório ao ar livre de como uma pandemia pode acometer e atacar uma população caso não sejam tomadas medidas de contenção dessa infecção e medidas apropriadas de controle. Então, o Brasil virou um grande laboratório, nós estamos sendo cobaias de uma situação extremamente grave, que é deixar uma população ao Deus dará, para usar a expressão mais clara. Então, assim, virem-se. Nós não vamos fazer nada aqui na esfera federal. O que acontecer, aconteceu, e nós estamos vivendo isso na pele. O resultado disso são 2.000 pessoas mortas por dia. Eu estou falando 2.000 pessoas, que ainda não chegou nesse número oficial, porque nós sabemos que há uma subnotificação dos novos casos nesse país. E há pesquisas mostrando que quando se notifica 1.000 pessoas, na verdade morreram 1.500. Quando a gente notifica 2.000, na verdade morreram 3.000. Estão morrendo 50% a mais de pessoas que não estão sendo notificadas pelos números oficiais, porque os números oficiais não são os números do Ministério da Saúde. O governo não está mais mostrando, fazendo a obrigação dele, que é informar a população sobre o estado dessa pandemia no país. Quem está fazendo isso são os consórcios das mídias. Ainda bem, mas é um número falso, é um número reduzido em relação à realidade. Então, assim, nós estamos vivendo a situação mais caótica sanitária que esse país já viveu. Exato. E falando nisso, na questão psiquiátrica, né? Os profissionais de psiquiatria já estão operando full time, né? Assim como na área de saúde, os médicos e enfermeiros já estão estressados e não sabem mais o que fazer. Os professores estão preocupados porque têm que voltar agora com essa maluquice de fase vermelha, mas voltar às aulas, e sabemos que isso é um risco muito grande, mas os médicos psiquiatras tiveram uma demanda muito grande, não é, Alexandre? Exatamente, Marcelo. Em setembro, saiu uma pesquisa mostrando que nos consultórios particulares, tá? Eu nem estou falando do sistema público, que a gente também não tem essa informação, porque o sistema público hoje está na mão do Bolsonaro e esse governo não mostra essas informações. Mas nos consultórios particulares, a demanda de consulta aumentou 366%. Isso dado de setembro. Só que em setembro a gente ainda estava vivendo o eco da primeira onda. A gente ainda não estava vivendo o reboque aqui, o coice dessa segunda onda. Então, isso eu tenho observado junto com colegas, eu posso falar da minha experiência, não passa uma semana que eu não receba muitos casos novos no meu consultório. Tem dias que eu recebo 5, 6 chamadas de pessoas desesperadas querendo consulta por dia, porque elas estão extremamente aflitas. Acontece que as nossas agendas já estão assim, para daqui a um mês, para daqui a 15 dias. Estamos todos saturados, isso eu vejo nos grupos, participo de grupos de WhatsApp, de grupos de redes sociais com outros colegas psiquiatras, e o relato diurno dos nossos colegas, Marcelo, é esse, é de cansaço, é de desesperança, é de desalento, é de tensão excessiva, demanda excessiva. Todos nós estamos trabalhando nos nossos limites. Então, a gente atende paciente de noite, a gente atende paciente de fim de semana, a gente já não tem mais uma agenda fisiológica, vamos dizer assim. Então, assim, estamos todos chegando na nossa saturação. O que vai acontecer quando o sistema de saúde pública, que atende 80% da população, entrar em saturação e o sistema privado também entrar em saturação, é que nem se as pessoas tiverem dinheiro, elas não vão conseguir passar em atendimento, porque não vai ter tempo, os profissionais não vão ter momento no dia para atender as pessoas. Isso já está começando a acontecer. Então, as pessoas têm que ter clareza disso, têm que ter noção dessa dimensão. Nós temos uma população, Marcelo, de 210 milhões de pessoas nesse país. 10% das pessoas já estavam em tratamento psiquiátrico, ou seja, 23 milhões de pessoas. Esse número vai aumentar para provavelmente 30% da população com o encaminhar dessa pandemia, porque são esses os dados que a gente vê em pesquisas mundiais que estão sendo feitas em cidades que já saíram dos confinamentos. A primeira pesquisa publicada nesse sentido foi em Wuhan, na China, 31% da população da cidade, e olha que o manejo da pandemia lá foi muitíssimo bem feito. E nós tínhamos 31% de pessoas com depressão, ou seja, 1/3 da população. Se nós tivermos 1/3 da população do Brasil com depressão, a gente está falando de 70 milhões de pessoas. Nesse país, nós somos 9.000 psiquiatras. Marcelo, como que 9.000 psiquiatras vão dar conta de atender 70 milhões de pessoas? Isso não existe. Então, assim, o que nós iremos fazer
com esse contingente gigantesco de pessoas que vão precisar de acolhimento. E aí a gente está falando de fenômenos como a depressão e a ansiedade, que tem uma repercussão altíssima, negativa, na produtividade dessas pessoas. Então, individualmente, essas pessoas vão ter prejuízos, porque talvez elas não consigam fazer as entregas dela nos trabalhos, talvez elas sejam desempregadas por conta disso. Então, a gente vai criar mais caos e mais dificuldade para a situação que já está desenhada. Então, assim, o que nós vemos como profissionais é uma prospecção muito negativa, uma perspectiva, perdão, muito negativa. Desse cenário que está se desenhando, a gente não vê uma tendência de reorganização, de diminuição dos casos, pelo contrário, o que nós estamos vivendo hoje, dia 5 de março, é o rebote do que aconteceu no Carnaval. A gente não tem nem sequer a dimensão de quantas festas clandestinas, de quantos grupos se aglomeraram, e a gente está vendo a explosão do número de casos exatamente por causa dessas circunstâncias. Isso vai durar mais umas 3 semanas ainda. Então, o mês de março e o mês de abril vão dar a dimensão do que significou essa displicência da população nessa fase. E aí o que vai acontecer? Com a explosão do número de casos, vai explodir o número de sequelados, vai explodir o número de pessoas em luto, e a gente vai ter uma piora da economia, certamente, com a perda de tantas pessoas. Então, a gente está com uma bomba relógio que vai explodir, a gente só não sabe em que momento. Quer dizer, de certa forma, todo o cenário caótico também vai refletir na saúde mental, vai acabar refletindo. Certamente. Não tem jeito, né? E isso já tem, assim, em parcelas da população que são sensíveis aos desmandos desse desgoverno que nós vivemos, essas pessoas estão sofrendo por isso, porque é extremamente angustiante para pessoas que têm essa tendência mais solidária, essa questão mais empática em relação aos vizinhos, aos amigos, à população de modo geral, a angústia que é você ver a população morrendo, seus vizinhos morrendo, seus colegas, seus amigos, seus familiares morrendo e não poder fazer nada, e um governo que tira sarro da nossa cara nessa situação. Exato. Agora, além do relato constante, porque isso é uma coisa, parece até todos relatam isso, muita gente relata isso de problemas para dormir à noite ou sonhos recorrentes, insônia constante durante a pandemia, isso é uma coisa muito comum de relato, e também aumento em caso de desejo de suicídio. Isso tem aumentado bastante. Agora, além disso, que a gente vê isso acontecendo, a gente precisa pensar que, quando isso passar, também tem toda uma geração que vai sentir o impacto disso em questão de saúde mental, né? Exatamente. Essa questão do suicídio, Marcelo, isso é um dado clássico mesmo em psiquiatria, né? Em situações de pandemia, o número de suicídios aumenta. Acho tanto obviamente, assim, por um aumento do número de pessoas com depressão, claro, a ideação suicida é um dos sintomas de depressão grave, mas também não só como resultado das depressões, também resultado do desalento econômico, da falta de perspectiva. E isso tem um poder, até às vezes um impacto imediato, maior do que o suicídio relacionado à depressão, né? Porque a depressão ela vai sendo insidiosa, às vezes ela se torna grave mais rapidamente, mas ela tem um tempo em que ela se processa. Essa situação do desalento econômico ela pode ser aguda, imediata. Às vezes a pessoa tem ali 2, 3 meses de recurso financeiro, ela se vê desempregada, ela não se vê conseguindo se reinserir. Hoje, 29% da população, 1/3 da população, Marcelo, está ou desempregada ou trabalhando menos do que 20 horas por semana. Então, assim, o desalento econômico é generalizado. O que uma pessoa que já está ficando desesperada com isso, com a perspectiva de talvez morrer pela pandemia, de não ter dinheiro para levar comida para casa e ainda se encontrando desempregada, às vezes para ela a solução é dar fim à própria vida. A gente entende o desespero disso, não estou querendo justificar de jeito nenhum, mas essa dinâmica ela produz e vai produzir, está produzindo suicídio. Só que esses números também não são revelados. Então, só para trazer alguma visão um pouco mais otimista em relação a isso, o que nós podemos fazer diante desse cenário? Acho que é a atitude contrária à dos negacionistas, é a da solidariedade, é nos mantermos em rede, conectados, conversando, dividindo essas dificuldades, se sensibilizando para essas questões e pedindo para as pessoas se cuidarem na medida em que elas vão percebendo que isso vai se produzindo com elas. Agora,
Como é que você vai pedir para as pessoas se cuidarem? Significa vou procurar um psicólogo, um psiquiatra? Bom, se a gente conseguir tiver recurso para isso, acesso a esses profissionais, tanto melhor. Mas como a gente vai ter uma mudança massiva do estado de saúde mental da população, as pessoas vão precisar entrar em redes mesmo de cuidado mútuo e de autocuidado. E isso significa cuidado com a própria alimentação, cuidado com o corpo, cuidado com as relações interpessoais. Então, quem negligenciar essas questões ou minimizar isso vai pagar a conta lá na frente, porque vai se encontrar sozinho e desamparado. Então, acho que a minha fala, e a gente sabe que quem está ouvindo aqui essa emissão é o pessoal mais progressista, mais atencioso, tal, já tem essa tendência, insisto e invistam nisso. Assim. Empenhem-se em cuidar-se e cuidar de quem está por perto. E sim, essa geração que está vivendo isso vai ter uma cicatriz que vai marcar a vida delas. O que a gente está vivendo é uma guerra entre humanos e o vírus, e com os humanos se boicotando ainda por cima, né? E então a gente vai ter o mesmo impacto gerado de uma guerra. Fica toda uma geração, e não uma, né? No fim das contas, todas as gerações de todas as idades estão sendo afetadas. Mas eu queria trazer o impacto especial, específico e profundo que isso vai gerar nas crianças que estão vivendo essa pandemia. Por conta da dificuldade do contato com outras crianças, a gente sabe a importância do convívio social nas fases de desenvolvimento inicial de uma criança, pela situação da violência doméstica, que aumentou muito, porque a casa da maior parte das crianças desse país não é o lugar mais seguro para ela. O lugar mais seguro para as crianças muitas vezes é na escola. E como a gente sabe que as pessoas não estão conseguindo circular e tudo mais, os números de violência doméstica aumentaram muito, porque as crianças angustiadas, elas não conseguem conter, às vezes, os ímpetos ali ligados à depressão e ansiedade delas, e os pais não conseguem fazer o manejo e acham que bater no filho, castigar o filho, trancar o filho em casa é a melhor solução. A gente vê aquela história que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele menino preso numa lata de lixo porque tinha transtorno de déficit de atenção. Então, a gente viu um caso crítico, mas a gente tem muitas crianças, não vou nem saber, a gente não sabe o número ainda, porque essa é uma outra questão, a gente não tem acesso aos fatos reais. Quando essa pandemia acabar, a gente vai abrir a caixa preta dessa pandemia, a gente vai ter noção do mal que essa pandemia produziu. Isso ainda para a gente é invisível. Ou seja, são problemas tão complexos que precisaria de um grande líder nessa hora, e a gente está com, talvez não, é o pior, já falaram. É o pior governante do mundo e é o pior manejo dessa pandemia no mundo. Não temos o que dizer disso. E, Marcelo, e não é que a gente não sabe o que fazer porque essa doença é nova, esse vírus é novo, a gente não o conhece. Isso é um fato, mas as prescrições da Organização Mundial de Saúde, as orientações da Organização Mundial de Saúde, são baseadas em estudos com fenômenos anteriores, com pandemias anteriores. Então, assim, não é que nós estamos totalmente desprovidos de informação e de uma clareza técnica sobre como agir. Isso existe, mas não está sendo respeitado. Então, a orientação técnica mais sensata nesse momento para conter a expansão dessa pandemia é a vacinação massiva e é o confinamento. Mas a gente tem grupos aqui nesse país, que não são de poucas pessoas, inclusive de profissionais da saúde, que defendem o tal do tratamento precoce com medicações que já se mostraram ineficazes. No começo da pandemia, quando a gente tinha muito desconhecimento ainda em relação ao vírus, é claro que todas essas possibilidades emergem, como assim, será que esse remédio pode ajudar? Será que aquele remédio pode ajudar? A gente fica numa esperança e buscando isso, e está certíssimo mesmo. Nós, como médicos, como cientistas, devemos fazer essa busca. Mas à medida em que a gente vai tentando fazer os ensaios e os testes clínicos, e a gente vai percebendo que tal medicação é tóxica, tal medicação vai levar à morte, aquela ali não traz resultado, aquela outra tem efeitos colaterais muito graves, a gente abandona essas tentativas. A gente faz isso como movimento inicial, testa, vê que aquilo não é eficaz e vai partir para outra linha. A questão é, mesmo com as pesquisas mostrando que, apesar dessa aposta inicial, tratamentos que a gente imaginava que poderiam ser eficazes se mostraram ineficazes, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina e uma série de outras medicações, a gente não tem mais que insistir nisso. Isso faz parte de um processo natural da ciência, que é se interrogar, testar, refutar e escolher aquilo que se mostrou melhor. E hoje existe um escárnio em relação aos métodos da ciência, hoje existe um escárnio em relação aos cientistas, hoje existe um desprezo em relação ao discurso científico. O que sobrou para a gente? As pessoas acreditarem no que querem.
Então, se alguém vem com uma teoria delirante e a pessoa acredita que aquela teoria vai satisfazer a necessidade dela de justificar, eu quero sair de casa, eu quero ver meus amigos, e olha isso aqui, ó, eu vi numa fake news, que a pessoa não sabe o que é fake news, que disseram que eu posso, que esse vírus é uma gripinha, que a cloroquina vai me salvar, eu vou fazer as coisas e tudo bem. E aí você vai perceber que você vai infectar o seu amigo, que você vai levar sua avó para UTI, que tomando cloroquina ela vai morrer. Você vai querer carregar essa culpa? É isso aí. Alexandre, obrigado pelo papo aí. Eu agradeço muito aí pelo esclarecimento. É sempre bom conversar contigo, porque a gente aprende bastante. Maravilha, Marcelo. Eu que agradeço o convite para estar aí participando da revista Botucatu para Todos. Um grande abraço para todos, todos, todas. E até a próxima, Marcelo. Um super abraço, cara. Super abraço. A gente volta a falar, viu? Falou, Valeu. até a próxima. Valeu, Até. Marcelo. Tchau, tchau.